Fala turma, tudo bem com vocês? Olha lá, trouxe esse reactzão aqui bacana pra gente ver, né? É lá do canal Ei Nerd. Então, eu já vou deixar o meu like aqui, já sou inscrito, é óbvio. E bom, o vídeo se trata do Orochimaru, mais específica, quase que não saí, hein? Mais especificamente, o que aconteceria se o Orochimaru pegasse o corpo do Sasuke. Então, bora conferir esse vídeo. Então, já deixe lá seu like no canal do Ei Nerd nesse vídeo e também aqui também para fortalecer muito o Kunai Play. Então, vamos para esse videozão. Orochimaru é um dos ninjas mais fortes de todos os tempos. Só que faltou algumas coisas para que ele ficasse perfeito. E uma dessas coisas é se ele conseguisse o corpo de um Uchiha. Já parou para pensar se isso realmente acontecesse? Na boa, galera, o estrago ia ser feio. Eu acho que se dá muito porque o Orochimaru com o corpo de um Uchiha, ele poderia copiar, né, os jutsus que sempre ele quis, com mais facilidade, através do Sharingan. Mas por que o Orochimaru não simplesmente pegou também o Sharingan? Bom, nesse vídeo eu tenho certeza que ele vai explicar, eu sei o motivo, não sei se você sabe. E hoje eu vou falar de uma das coisas mais que aconteceu em Naruto. É que se o tiozão das cobras completasse um dos objetivos dele no anime, não ia sobrar pra ninguém. E por quê? Bom, é melhor a gente começar falando sobre o Orochimaru em si. Ele é só um dos maiores ninjas que apareceu em Naruto. Um gênio tão raro que aparecia a cada século. Algo que foi falado, inclusive, pelo próprio mestre dele, o terceiro Hokage, que era o Kage mais forte da época dele. Oi? Velho, agora eu não sabia dessa não, pô. Sei que o Hiruzen falou do Itachi, né? Não é uma confusão aí do Peter, não. Do Peter de 5 anos atrás. Isso que o terceiro Hokage, o Hiruzen, dominou todos os jutsus da Vila da Folha e todos os 5 elementos. Detalhe, tudo isso sem nenhum Sharingan pra copiar tudo. Igual alguém aí, né? Kakashi. E ainda assim o Orochimaru conseguiu matar o Hiruzen, olha isso. Ah, Pedro, mas o Hiruzen tava velho lutando contra 2 Hokage junto. É verdade. Só que em boa parte da luta o Orochimaru só ficou assistindo e nem lutou direito. Sem falar que é feito do próprio Orochimaru ter conseguido melhorar o Edo Tensei, é um feito dele. O que só mostra que ele é pica mesmo das galáxias. O Orochimaru também matou o Kazekage, que era o pai do Gaara, e controlou a Vila da Areia inteira, se passando por ele. Cara, na boa, é tão animal isso, ele ter conseguido se passar, não só fisicamente, né, só que nas ações e na psicologia do Kazekage. Isso é top demais. O Orochimaru também conseguiu fugir, né, e ter 4 esconderijos. Imagina o que o Orochimaru poderia fazer com o Sharingan, pô. Sério, o cara era muito gênio, pô. Apenas com um jutsu de... Ai, esqueci o nome agora, vê só. Apenas com um jutsu nossa, de transformação lá, ele conseguia justamente implementar que ele realmente era aquela pessoa, pô. Ele se passou pelo terceiro Kazekage de boa. Gigantes e 2 das maiores organizações do mundo nunca pegaram ele. Claro que eu tô falando da Vila da Folha e da Katsuki. O cara ainda morreu, né? 2 vezes no anime. Voltou depois e ajudou a salvar o mundo. O que ia ser da guerra sem o Orochimaru revivendo os 4 Hokage e salvando os 5 Kages? Sem contar que ele foi reconhecido ao longo do tempo por ninjas muito fortes como Obito, Madara, Hashirama, Tobirama e etc. Só que bem antes de tudo isso, né, antes mesmo de onde começou o mangá de Naruto, o Orochimaru era obcecado com a ideia de ter a imortalidade, é o que ele sempre quis. Tipo a cobra branca, que é um símbolo da renovação. Talvez isso porque ele A ideia dele querer ter imortalidade é justamente para ele poder dominar, né, todos os jutsus possíveis que existem no mundo. perdeu os pais quando ele era criança, né? Porque ele viu de perto a morte de 2 pessoas queridas para Tsunade. Então, pesquisando sobre os poderes da cobra branca, mais do que você estudando pro Enem, ele fez várias descobertas. Aí, rapaz, quando o cara estuda, ele descobre mesmo. Só que um dia foi pego no flagra. O terceirão descobriu que ele era o responsável pela morte e tortura, assim, de várias pessoas. Só que o coração falou mais alto e ele não conseguiu matar o Orochimaru naquela hora. Isso porque ele era aluno dele e o Hiruzen via todos na vila lá como seus filhos, né? Imagina o próprio aluno, então. Então, pro azar do velho, o Orochimaru fugiu e continuou os experimentos, até que dominou a imortalidade. Olha isso. Além disso, ele tinha outro objetivo muito bem definido. Era simplesmente dominar todas as técnicas que existem. E agora, vivendo para sempre, né, ele pode conseguir. Né? Se o objetivo dele demandava tempo... Que foi o que eu falei. O negócio era ele justamente poder ser imortal para conseguir dominar todas as técnicas. Mas para que ele queria dominar todas as técnicas? Não faltava. Só que diferente do Hidan, né, que fica sempre no mesmo corpo, né, e precisa de oferendas para um deus, a imortalidade do Orochimaru é diferente.
Ele consegue manter a alma dele presente na Terra, roubando o corpo de alguém. Então ele acha um receptáculo apropriado de alguém muito forte e se apossa do corpo do cara. Ah, eu falei do cara? Na verdade, pode ser de uma mulher também. E você achando que o Haku enganava os outros, hein? Desses candidatos a Miss Corpo do Orochimaru, 2 dos mais fortes eram o Sasuke e o Kimimaro. Só que o Kimimaro sofria de uma doença muito grave, não tinha lá como pegar aquele corpo caindo aos pedaços, tava bem mal, né? Tá aí. Nem sempre o Orochimaru focou justamente em um Uchiha, né? O receptáculo para ele seria o Kimimaro. Mas, infelizmente, o Kimimaro ficou doente. Pegou essa doença aí que tem no mundo ninja e não pôde ser o receptáculo do Orochimaru. Então ele buscou sim que fosse o Sasuke após descartar de fato o Kimimaro. Mas durante a missão de resgate do Sasuke, o time de Konoha conseguiu atrasar o delivery de um Uchiha fresquinho. Tava chegando no iFood. E ele não tava aguentando de dor porque o Shinigami arrancou os braços dele. Aí o Orochimaru precisava de um corpo novo urgente. Aí ele fez uma baguncinha, né, em um dos esconderijos dele. E aquele que sobrasse teria um desejo a ser atendido. Ele fez tipo um Battle Royale, né, dentro do próprio esconderijo. E o vencedor do bolão foi o Ginyu Maru. Esse cara se borrou todo quando o Orochimaru mostrou uma cobra gigante pra ele. Peraí, não é isso não. O cara viu a imagem de uma serpente gigante mesmo. Então o desejo dele era que o Orochimaru libertasse o clã dele dos experimentos. E sinceramente eu não sei se ele cumpriu isso até hoje. Beleza, eu acho que todo mundo concorda que o Orochimaru é um monstro de vilão. E de poder também. Mas por que ele queria tanto o corpo do Sasuke? Bom, podia ser o do Itachi também, né? Mas tava fora de questão. Já que na época o do Naruto clássico Queria saber como é que ele ia pegar o Itachi. Se ele, quando chegou na Akatsuki, o Itachi já meteu um genjutsuzinho lá nele, sem chance pra ele. Então, não, ele não conseguiria pegar. Então, quando a gente vê aquela ceninha ali dele com o Itachi, acho que na partezinha que ele tá na Akatsuki, subindo a escada, pá, o Itachi mete um genjutsu nele, ele diz, nunca vou conseguir pegar esse corpo. Então, ele sai da Akatsuki e vai atrás, sim, do Sasuke. o Itachi dava um cacete no Orochimaru e no Sasuke juntos. E, logicamente, então não dava pro Orochimaru. E o Sasuke era um filhote, né, que foi manipulado pelo Itachi e pelo Orochimaru. Isso porque ele tinha um potencial gigantesco e virou o alvo perfeito pra Cobrona. Claro, né, galera? Porque ele dominava o Sharingan. Era um gênio e um Uchiha legítimo. Ah, Pedro, mas por que ele não colocou o Sharingan igual o Kakashi? Era muito mais fácil, né? Ele até colocou os dela pro Danzo. Bom, galera, realmente ele podia até ter feito isso. Só que os efeitos negativos de usar um Sharingan num corpo que não seja o de um Uchiha são enormes. No clássico mesmo, sem usar o Mangekyo, o Kakashi desmaiava de exaustão depois da luta. O efeito colateral era enorme, já que ele nem podia desativar o Sharingan, né? O consumo de chakra durante uma luta era muito grande e o tempo todo também. E o Orochimaru dominou e criou muitas técnicas diferentes, junto com todos os elementos da natureza, sem precisar de um Sharingan. Então, Que é exatamente o que eu falei, né? Por que que o Orochimaru simplesmente não pegou um Sharingan? Então tá aí a resposta. Justamente porque ele não suportaria, o corpo dele não suportaria, né? Usar todas as técnicas lá e, enfim, ele seria muito desgastado, né? Então, não é como se ele precisasse disso pra ser forte. Mas e se ele pegasse o corpo do Sasuke? Aí, meu amigo, Konoha tava ferrada. Ele já é de nível Kage. Foi candidato para ser o 4 Hokage. Ex-Akatsuki. E um dos Sannin lendários. Com o corpo do Sasuke, ele ia chegar perto do nível de uma divindade. Se ele pegasse o corpo do Sasuke, obviamente ele teria o Sharingan de tabela. E agora o par de Sharingan completamente despertado, no corpo que aguenta adaptado. Ter um ninjutsu, genjutsu ou taijutsu só de ver ele uma vez e pronto. Assim, dessa forma, o Orochimaru ia para a posição número 1 do ranking de ninjas com mais jutsu. Mas é claro que não é só copiar jutsu que ele ia poder. O Orochimaru com mais jutsus e na ideia dele de dominar todos os jutsus possíveis, né? O cara era realmente um maníaco mesmo ali. A obsessão dele era essa. E, putz, velho, a obsessão do cara só era essa, dominar todos os jutsus possíveis. Que loucura, pô. ele ia poder ver todas as técnicas diante dele, nos mínimos detalhes, sabe? Até os movimentos do inimigo. Pô, galera, o Kakashi conseguiu usar o jutsu que os Zabuza aí usar, antes mesmo do próprio Zabuza usar. E o Orochimaru Não, não só é mais forte que o Kakashi, não é bem assim. O jutsu que. Não, não é bem assim. Bom, se ele já tinha copiado aquele jutsu, eu acho que o Kakashi, tipo, podia saber qual era o jutsu, então ele aplicava mais rapidamente. Mas quando ele está copiando um jutsu, ele tem que acompanhar ali os selos de mãos que o usuário está fazendo. Então, com os Zabuza, provavelmente ele já teve algum outro usuário que fez aquele jutsu anteriormente. Então, por ele já saber já qual era o caminho que o Zabuza estava usando, então ele conseguia, sim,
fazer o jutsu. Acho que é basicamente isso. Mas na hora que ele tá copiando, tem um atraso bem pequenininho ali, bem perceptível para o jutsu do inimigo. É óbvio que o inimigo vai executar primeiramente antes do Kakashi, né? Óbvio. Mas em fração de milésimos. Se tivesse o corpo do Sasuke, ele ia ser muito mais forte. Vai lembrar que no clássico, o Orochimaru fez o Kakashi se tremer todo. Ele ficou paralisado e se chamou de idiota por achar que poderia chegar perto de matar o Orochimaru. Galera, a gente tá falando do Kakashi. Então, com o Sharingan ia ser o poder do olho da percepção de ler e antecipar os movimentos nos mínimos detalhes. Ia visualizar antes mesmo de ser feito qualquer jutsu, né? E saber como ele funciona. E usando os 5 elementos, ele tem a contramedida para qualquer jutsu elemental. Por exemplo, na luta contra o Deidara, o Sasuke deu sorte, né? Que ele podia ver que o poder do Deidara era no estilo terra. E aí ele usou o estilo raio, já que o raio, né, é a fraqueza da terra. Só que no caso do Orochimaru, por ele usar todos, ele automaticamente tem a fraqueza contra qualquer um. Vendo isso tudo com o Sharingan, ele não só ia prever e copiar, como ia saber o ponto fraco instantaneamente. E é claro, galera, o Orochimaru ia poder usar os famosos genjutsus do Sharingan. Aqueles que ele tanto apanhou a vida toda, né? Imagina o gostinho dele. Ele ia poder usar os famosos genjutsus do Sharingan, mas ele não ia poder usar os que tem o Mangekyo Sharingan, por exemplo, né? O Susanoo, ele não ia poder utilizar. O Susanoo ele ia poder utilizar. O Takashi utiliza, né? Buguei. Mas ele não ia poder utilizar os trunfos de cada usuário do Mangekyo, por exemplo. De usar aquilo que tanto usavam nele. Mas o que muita gente não sabe é que o Orochimaru é nível máximo em genjutsu já. Já é assim. Ele tem mais habilidade em genjutsu que o próprio Kakashi, que tem até o Mangekyo Sharingan. Agora, já imaginou o próprio Orochimaru com 2 Sharingan? Na boa, até uma Madara ia dar uma tremida, fala sério. Agora vamos para uma parte mais de especulações, galera. Assim, o Orochimaru já absorveu várias pessoas desde que desenvolveu o Jutsu da Imortalidade. Só que todos eles são pessoas aleatórias. Nenhum deles tem grande relevância na obra. O mais importante que ele absorveu foi o Zetsu Branco. E aí ele conseguiu o poder do estilo madeira de tabela. Ah, você não sabia dessa? Pois é, o Orochimaru adquiriu também o estilo madeira. Claro, né? Algo do nível do Hashirama, beleza. Ou, O Mokuton, famoso Mokuton. Sim, o Orochimaru ele também tem aí. sei lá, do Madara. Mas deve ser algo nível Yamato se bobear. A questão é, agora em Boruto, ele ainda tem esses poderes? Mesmo depois lá de trocar de corpo? Bom, não dá pra saber ainda, só que ele normalmente já tem células do Hashirama no corpo dele. Agora sim, vamos ao momento da especulação máxima. Se o Orochimaru, que já tem no corpo dele as células do Hashirama, absorvesse o corpo do Sasuke, que é a reencarnação de Indra, então, nas muitas vezes que o Orochimaru fica à beira da morte, ele ia despertar o Rinnegan. Para quem não sabe, para se despertar o Rinnegan, você precisa de uma Não, ele não ia despertar o Rinnegan, porque ele não é uma reencarnação nem de Hydra, nem de Ashura. Então não teria como ele despertar, não. reencarnação de Indra, como o Sasuke e o Madara. E também entrar em contato com o chakra do Asura, como o Hashirama. E foi assim que os dois despertaram o Rinnegan. No caso do Sasuke, né, o Velho dos Seis Caminhos ajudou, mas foi assim também. Então Orochimaru teria todos os pré-requisitos. O corpo de reencarnação de Indra, o Sharingan e as células do Hashirama. E falando nisso, muito mais do que o Madara tinha quando despertou. E dá pra ver que o Orochimaru não é fácil de morrer, já que o corpo dele é destroçado toda hora e o safado continua vivo. Se ele ficasse à beira da morte como o Sasuke e o Madara, então talvez ele também ganhasse o Rinnegan. Quando O safado foi simplesmente selado pela espada de Totsuka e voltou através das Horcrux, né, que é as marcas de maldição que ele tem espalhado aí em alguns usuários. Alguns usuários não, em algumas de suas cobaias, né? Como a Anko, por exemplo. Orochimaru reviveu os 4 Hokages, ele disse que já tinha o DNA daqueles 4 por ele ser um colecionador. E considerando que, né, a alma do Sasuke está atrelada ao corpo dele, onde o corpo dele tá, a alma tá também, e ele é a reencarnação do Indra. Agora, dessa do Orochimaru com o corpo do Sasuke, já imaginou o Orochimaru com o Rinnegan? Eu sei de uma coisa, ia ser irado demais. E muito apelão também. Poderes de cobra, imortalidade, troca de corpo e poderes do Rinnegan e Sharingan. Ele ia chegar bem perto do nível do Madara, na minha opinião. E se treinasse e melhorasse, Eu acho que, tipo, ele ia chegar bem perto mesmo. E talvez, imagina o Orochimaru como o vilão final, pô, lá na quarta Grande Guerra Ninja. Poxa, meu irmão, seria extraordinário, né, velho? É claro que teria que ter um pouco mais de uma boa construção, mas é óbvio, seria muito bacana ver. o corpo do Sasuke poderia superar até o próprio Sasuke. Ou seja, ser um dos ninjas mais fortes de todos os tempos. E tem uma outra coisa que ninguém costuma falar, que é o modo Senin dele. O Orochimaru não conseguiu, né? Porque o corpo dele não era forte o suficiente.
Mas o Kabuto conseguiu. E bora combinar, galera. Entre o Kabuto e o Sasuke, quem será que tem um corpo mais forte? Pois é, isso mesmo. Se o Orochimaru tivesse o corpo do Sasuke, ele também ia poder usar o modo Sabe tipo Kabuto. Então ia ser uma fusão de Rinnegan com Sharingan, cobras, modo Sabe, todos os 5 elementos, estilo madeira, etc, sabe? É apelão demais. É muito engraçado como o Peter dá umas viajadas, pô. É muito bom. Olha só essa imagem do Orochimaru, pô. É o quê? Um Otsutsuki, é? Caraca, velho, muito bom, pô, muito bom. Nunca tinha visto essa. E isso é só o caminho até ele dominar todos os jutsus que existem. E agora com esses olhos e corpo, ia ser tudo mais fácil de conseguir. Depois de tudo isso, ia ser muito difícil a Akatsuki começar a quarta guerra ninja se o Orochimaru não se aliasse a eles. Já que nesse ponto ele seria forte como Madara e o Kabuto talvez não tivesse daquele jeito. E se ele tivesse todo cobrão também, estaria aliado ao Orochimaru. Ou seja, Orochimaru e Kabuto com seu Zé do TC e a Vila do Som ia representar um poder militar que faria frente a qualquer vila. Nesse ponto... Mas aí qual seria mais? O que mais o Orochimaru ia querer se ele já podia dominar todos os jutsus que ele queria? Tipo, ele não tinha mais outra obsessão, sei lá, de dominar o mundo. Não é a praia do Orochimaru dominar o mundo, não é. Então, eu acho que não chegaria a ter uma, dessa forma aí que o Peter colocou, não chegaria a ter uma quarta grande guerra ninja. Não chegaria. não teria Madara ou Hashirama pra lutar contra ele. Não dá. O Sasuke também não. E o Naruto provavelmente não seria tão forte, já que a guerra não começou e o Naruto não ia se isolar com o Killer Bee. Fora que boa parte do poder do Naruto ele conseguiu no meio da guerra, evoluindo durante as lutas contra o Madara e contra o Obito. Então o Orochimaru basicamente ia poder dominar o mundo se o plano dele desse certo. Claro, galera, existem muitas variáveis para isso tudo, é só uma suposição. O fato é que o Orochimaru sobreviveu a tudo, diferente dos outros vilões. E ele já é muito forte. E com o corpo do Sasuke, ia ser muito mais forte. Mas me fala aí, galera, você acha que ele ia ser tão forte assim? Ou você acha que eu viajei? Top demais, pô. Ele seria muito forte, com certeza. A obra, ela mostrou que os objetivos do Orochimaru era coisa grandiosa demais. Então, ele seria muito forte. O objetivo ali dele era realmente, né, obter um corpo forte o suficiente para ele poder dominar todos os jutsus possíveis. E ele queria um corpo também com excelência, com, por exemplo, o Kimimaro tinha uma Kekkei Genkai maravilhosa, o Sasuke e o Itachi, né, obtinham, eles tinham ali um Sharingan, e com o Sharingan, então, o Orochimaru poderia ter o domínio dos jutsus com maior facilidade, assim como o Kakashi, por exemplo, que bateu o olho e copiou. Então, imagina o nível que o Orochimaru poderia seguir. Para você ver como o cara é tão bom que ele tá aí em Boruto, ó, vivinho e solto, e podendo fazer experimentos ainda, hein? O cara é muito brabo mesmo. Você acha que ele ia chegar perto do poder do Madara? Me diz aí. E se você gostou desse vídeo de suposição, comenta aí o que pode ter mais. Dá mais hipóteses aí de suposição que a gente traz pra você, outros e se, o que aconteceria se no universo de Naruto. É bem bacana a gente viajar nisso aí. Conto com você nos comentários. Lembrando, primeiro comentário. O que aconteceria se... Deixa aí nos comentários. Qual personagem vocês gostariam de ver aí, tipo, como o vilão final? Sei lá, o que aconteceria se o vilão final fosse realmente o Madara? Porque a gente viu ele no auge e ele não pôde de maneira nenhuma ali concluir totalmente o seu objetivo. Ele começou, infelizmente foi interrompido, veio o Zetsu, no ponto cego dele e acabou. Mas o que aconteceria se o Madara tivesse ganhado, por exemplo? O que aconteceria? Deixa aí nos comentários e deixa o like também. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau!